Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Conexão OAB, a primeira de 2025. E hoje o nosso quadro vai falar sobre um passo importante na legislação brasileira e no direito das mulheres. Uma nova lei, promulgada no final do ano passado, aumenta a pena do crime de feminicídio para 40 anos de prisão. Mas será que essa mudança vai realmente trazer mais segurança para as mulheres? Hoje nós vamos debater os impactos dessa nova legislação com o advogado e mestre em Direito, Dr. Marcelo Piacitelli. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Câmara e obrigado por dispor desse tempo para conversar um pouquinho aqui com a gente. Olá, bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui para debater sobre esse tema, né, tão relevante, é um crime que acontece muito, né, atualmente. Agradecer também ao Dr. Ricardo Delfim, né, por me convidar também para participar dessa entrevista. Doutor, antes da gente falar sobre as mudanças, né, na legislação, eu queria esclarecer o que é o feminicídio. Talvez é uma palavra que não seja muito usual, mas que todo mundo acaba conhecendo o seu significado. Então explica pra gente, né, o que é o crime de feminicídio e como ele era punido no Brasil antes dessa lei que foi promulgada em outubro de 2024. Sim. Em 2015, né, o legislador, atendendo ao chamado, né, da sociedade, resolveu incluir no Código Penal o crime de feminicídio, né? E como ele fez isso no ano de 2015? Nós temos no artigo 121 do Código Penal o crime de homicídio, né, que prevê as penas para um ser humano que mata outro ser humano, independentemente da questão de gênero, de idade, enfim. O crime de homicídio, ele tem um homicídio simples e um homicídio qualificado. O homicídio simples tem pena de 6 até 20 anos e o homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Então, o que o legislador fez? Ele estabeleceu a conduta de que a pessoa que mata uma mulher pela condição de ser mulher ou no ambiente, né, de violência doméstica, na situação de violência doméstica, ele responderia como homicídio qualificado. Ele inseriu como uma qualificadora. Né? O que significa qualificadora? O legislador diz, se você mata alguém em alguma situação específica, por motivo torpe, para receber dinheiro, e no caso do feminicídio, matar a mulher pela condição do gênero, do fato de ser mulher, a pena não é de 6 a 20. Ela se tornou uma pena de 12 a 30 anos. Então, na época, já foi um avanço, porque aumentou bastante a pena, né? A pena mínima foi de 6 para 12, né? Ela dobrou a pena. Então, o crime de feminicídio era e ainda é, hoje, com a alteração, né, do final do ano passado, o crime específico do agente que mata uma mulher pelo fato dela ser mulher, né, para oprimir a mulher, ou no ambiente de violência doméstica, né, familiar. Então, por exemplo, se alguém mata uma mulher, um homem mata uma mulher em decorrência de uma briga de trânsito na rua, não é aplicada a questão do feminicídio, né? Foi um homicídio comum, porque a questão do gênero não teve influência nesse crime. Agora, um ex-marido ou um marido, um namorado que mata a sua companheira, a sua mulher, por conta de ciúmes, por conta de não aceitar o fim do relacionamento, aí sim ele responde pelo crime de feminicídio, né? Então, como era antes, né, do final do ano passado, era um homicídio qualificado, então estava dentro do crime de homicídio, punindo com a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Bom, então a gente passou de 12 a 30 anos para 40 anos. Como que o senhor acredita que essa nova pena, esse aumento, impacte o sistema judiciário e também prisional do Brasil? Então, aí, no final do ano passado, né, em outubro de 2024, o legislador resolveu trazer um maior rigor para as questões relacionadas ao feminicídio, à violência contra a mulher. E a principal alteração dessa lei foi aumentar a pena de 12 a 30 anos para 20 a 40 anos. Então, a pena mínima, não importa se o réu é primário, não importa a situação, se for uma situação de feminicídio, a pena mínima começa em 20, pode chegar até 40. Na verdade, dependendo da situação, ela pode chegar até 60 anos, dependendo das causas de aumento, se a mulher estava gestante, era maior de 60 anos, menor de 14, pode chegar até 60 anos. Então, nós temos a maior pena do Código Penal atualmente. Até esse momento era a pena do latrocínio, que tinha a pena máxima de 30 anos, hoje a pena do feminicídio é a maior pena do
do Código Penal. Essa questão do impacto, né? No judiciário, eu entendo que não vai ter grandes modificações, a questão vai ser a fixação da pena maior, né? Um maior rigor para os crimes de feminicídio, de lesão corporal, enfim, ameaça. Agora, a questão, o impacto maior que nós vamos ter disso, obviamente, é a questão do sistema prisional, né? Nós já temos um sistema prisional complicado, né? Com alguns locais com superlotação, a questão da reinserção social, enfim. Então, nós temos pessoas que efetivamente ficaram presas por bem mais tempo, né? Não só pelo feminicídio, nós vamos ver também hoje, falar a questão da lesão corporal, o crime de ameaça, os crimes contra a honra, todos tiveram a pena aumentada, né? Com grande possibilidade de prisão até para crimes que eram antes mais leves. Então, o sistema prisional vai ser afetado com a maior quantidade de pessoas, né, presas. E é uma questão que tem que se pensar, é óbvio que tem que punir a pessoa que pratica esses crimes contra as mulheres, mas tem que também haver o pensamento em relação ao sistema prisional vai dar conta disso, né, da quantidade de pessoas que ficarão mais tempo presas, né, mais anos presas. Então, eu entendo que vai haver um impacto significativo no sistema prisional, sim. E como o senhor é especialista, né, em direito penal, o senhor acredita que essa medida realmente vai diminuir os casos de feminicídio? Eu vou falar o que assim a gente tem uma previsão para o futuro, mas com base em alguns fatos, né, chamados criminológicos, né? Eu, além de advogado, eu sou professor, né? Eu dou aulas de penal, processo penal e criminologia. E aí é mais a criminologia que vai tratar disso, né? A criminologia estuda os fatos criminosos, a origem do crime, os modos de reprimir, de evitar, enfim. E a questão é, no mundo todo, né, o aumento de pena, inclusive a aplicação da medida da pena capital, a pena de morte, não costuma reduzir a criminalidade, né? Principalmente em crimes como esse, né? Eu advogo algumas vezes para pessoas acusadas de crimes como feminicídio, crimes contra a mulher. A gente percebe que são pessoas que eles ficam cegos, é algo doentio, né? Ele sabe que vai ter uma consequência, mas ele não pensa. A pena não é um freio. O que pode ser que diminua por conta do maior tempo que a pessoa vai ficar presa fora da sociedade. Mas falar que no início vai diminuir esse punitivismo penal, eu entendo que não diminui. Não é? Eu entendo com base no meu entendimento. Que a questão ela é muito mais social, né? O homem que tem essa tendência de agredir mulher, de matar a mulher, é uma questão que vem lá da infância, a questão cultural, a questão do machismo, ele acha que ele é dono da mulher. Então, quando chega um momento em que ele decide praticar um crime contra ela, ele fica cego. Porque a pena já não era baixa, né? Uma pena de 12 anos, falar para alguém que ele vai ficar preso 12 anos, é muito tempo. Imagina os últimos 12 anos da sua vida, né? E além dessa questão, o fato é, nós não sabemos nem direito o que é feminicídio, a sociedade leiga, né? Se você for na Rua Amando hoje e perguntar o que é feminicídio, a pessoa vai ter uma noção mais ou menos do que é. E se você perguntar qual é a pena do feminicídio hoje, as pessoas não sabem como era no final do ano passado. Então, para a pessoa que pratica esse crime, eu entendo que não vai haver redução. Vai haver um maior punitivismo, mas você está atuando lá na ponta final. Eu entendo que tem que ter um rigor. É um crime gravíssimo, né? Mas tem que trabalhar também a questão social em paralelo, para que chegue um momento em que você não precise mais ter o crime de feminicídio, porque ele equiparou a quantidade de homicídio de homem e mulher que não precise mais. Mas não há essa tratativa lá na origem, de trabalhar com a família, com a criança, na escola, para educar o menino, para ele entender que ele não é dono da mulher, que a mulher não é menos do que ele, e aí ele vai crescer um homem que ele vai respeitar a mulher e a chance de acontecer isso é menor. Então eu entendo que uma medida que não vai reduzir criminalidade relacionada a esse tipo de crime. Certo. E, doutor, como foi a tramitação disso tudo no Congresso? Se o senhor souber me responder, o que motivou a mudar, a aumentar essa pena? Esse foi um projeto de lei que tramitou muito rápido, né? Ele é um projeto de lei de 2023 da senadora Margarete Busetti. Ela é do PSD do Mato Grosso. É até conhecido como pacote antifeminicídio, né? A ideia é evitar o feminicídio. E o próprio do tópico, né, da criação do projeto de lei, a senadora colocou que o objetivo é prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher.
Então, a ideia, né, eu vi algumas entrevistas dela, muito bem intencionado, o projeto é até bem elaborado, foi prevenir e coibir. Né? Realmente foi de diminuir a quantidade de feminicídios, principalmente o feminicídio, que é o crime mais grave. Né? Não é só esse crime que é tratado na lei, mas o crime mais grave é tirar a vida de uma pessoa. Né? Então, a ideia foi diminuir, de fato. Né? Ela até fala numa entrevista, ela diz: a sociedade não conseguiu coibir, a família não conseguiu coibir, então vamos trazer um maior rigor na punição para ver se isso assusta os homens e eles deixam de praticar esse crime. Né? Que eu acho que a intenção é muito boa, mas como eu falei, né, há pouco, eu entendo que não vai surtir esse efeito. A pessoa vai ficar presa mais tempo, obviamente, porque as penas são maiores, mas que isso vai ser um freio para a pessoa, não vai. Porque atua no cérebro da pessoa numa situação de insanidade. Eu já atuei para pessoas que ele, num dia, chegou a agredir, ameaçou, aí foi aplicada a medida protetiva e ele não foi preso. Aí eu chamo no escritório e eu converso, eu falo: olha, não manda mensagem, não entra em contato, não vai, não faz mais nada. Na mesma noite, ele vai lá e agride e piora a situação. Muitas vezes envolve droga, bebida alcoólica, além da questão social. Então, eles não se preocupam com a pena nesse momento. Né? Então, por isso que eu digo que a questão é social. Eu entendo tudo bem o maior rigor, né? É justo, mas teria que ter essa questão social para daqui a 15, 20, 30 anos isso de fato começar a ser resolvido. E a gente comentou muito aqui sobre um aumento da pena, né, da quantidade de anos. Mas essa lei trouxe algumas outras mudanças, doutor? Sim, ela trouxe. Eu fiz uma colinha aqui que são várias alterações, né? A lei que alterou é uma lei que altera outras leis, né? Uma lei alteradora, né? O pacote antifeminicídio. É a Lei 14.994, de outubro de 2024. Né? Por isso que eu falo que ela iniciou, né, em agosto de 2023 o projeto de lei, e em outubro de 24 já foi aprovado, né, sancionado pelo presidente da República e entrou em vigor. Então, ela alterou não só o Código Penal, nesse aspecto relacionado ao crime de feminicídio, mas alterou também o Código de Processo Penal, a Lei de Contravenções Penais, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e a Lei Maria da Penha. Né? Eu anotei aqui as principais alterações. Né? Então, a principal, né, a maior de todas, foi em relação ao feminicídio, que como foi feito, né, esse aumento de pena? Além do aumento de pena, o feminicídio deixou de ser uma qualificadora do homicídio e passou a ser um crime autônomo. Então, hoje existe o crime de feminicídio. Então, o feminicídio antes ficava dentro do artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio, e hoje tem o artigo 121A, que é o crime que trata do feminicídio. A principal alteração em relação ao crime é o mesmo crime, né? Matar a mulher em relação à questão do gênero. O que mudou, como nós já falamos, é a questão da pena, né? Que foi de 12 a 30 para 20 a 40 anos, né? De pena de prisão, e é um crime autônomo. Além disso, também alterou o crime de lesão corporal, né? Porque às vezes a pessoa não mata, mas ele agride, ele bate na mulher. A pena antes era de reclusão de 1 a 4 anos, então aumentou para uma pena de 2 a 5, então a pena mínima dobrou, né? De 1 para 2 anos. Os crimes contra a honra praticados contra a mulher, que é muito comum nessa situação, além de agredir, ele ofende, humilha, que é a calúnia, difamação, injúria, e também o crime de ameaça, a pena é o dobro do que seria a pena por um crime praticado em outra situação, né? Para todos os crimes contra a honra e para o crime de ameaça. Uma questão também da lei de execução penal muitas vezes a pessoa agredia a mulher ou tentava matar a mulher e ela está viva, né? Porque o feminicídio também pune a figura tentada, não só o consumado. Ele ia preso, prisão preventiva ou a prisão definitiva para cumprimento de pena. E de dentro do estabelecimento prisional, ele conseguia ameaçar a mulher em relação à qual ele praticou o crime. Seja por meio de carta, por meio de alguma pessoa que fazia visita, ele avisava para ameaçar a mulher lá fora, que quando ele saísse vai fazer alguma coisa contra ela. Então, a lei de execução penal foi alterada dizendo que nessas situações em que, mesmo cumprindo pena, ele consegue ameaçar a mulher aqui fora, que foi a vítima dele, ele pode ser transferido para outra unidade prisional muito mais longe do local onde ele estava. Então, ele pode até para outro estado da federação, né, para evitar que a ameaça chegue até a mulher, né, que é algo bastante interessante. Também proibiu visita íntima para os presos relacionados a crimes praticados contra a mulher, que também é uma inovação que não existia.
Já existia um crime específico na Lei Maria da Penha, que era o crime de descumprir medida protetiva. Então, se num processo era aplicada a medida protetiva, proibindo aproximação física, contato por telefone, mensagens, e ele descumpre isso, no processo em que foi fixada a medida protetiva, podia ser decretada a prisão preventiva, por exemplo, e além disso ele respondia por um outro crime, que é o crime de descumprir medida protetiva. Antes, né, de 2024, a pena desse crime de descumprir a medida protetiva tinha pena de prisão de 3 meses, a pena mínima, podia chegar até 2 anos. Hoje, essa pena foi para uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, a pena mínima, que era de 3 meses, foi para 2 anos. Então, um aumento significativo. O Código de Processo Penal também determinou a tramitação prioritária dos processos relacionados a esse tipo de crime. Então, eles têm prioridade, assim como os processos, por exemplo, que envolvam pessoas de idade avançada têm prioridade, também os processos relacionados ao crime de feminicídio, os crimes contra a mulher, têm tramitação prioritária. Então, tem prioridade na designação de data de audiência, na concessão das medidas protetivas. Então, é um processo que vai tramitar mais rápido. Então, essas são as principais alterações dessa lei, né, que a gente vê que vai muito além só do crime de feminicídio. E, doutor, o que acontece com os casos de feminicídio julgados antes de outubro, antes da mudança dessa lei? Você vê que é uma lei extensa, né? Ela trata de aspectos penais e processuais penais. Então, toda essa questão que aumentou o rigor, aumentou a pena do feminicídio, da lesão corporal, da ameaça, são normas que elas são normas penais. Então, elas não podem ser aplicadas não só pela data do julgamento, mas pela data em que o fato aconteceu. Então, todos os fatos que ocorreram antes da entrada em vigor da lei, em outubro de 24, não pode aplicar essa lei nova. Então, todos esses casos, mesmo que seja descoberto hoje, imagina que ocorreu um feminicídio antes de outubro de 24 e foi descoberto hoje. Então, ele vai ser julgado com base na lei anterior. Porque o Código Penal tem um princípio que é da irretroatividade da lei mais gravosa, ou seja, a lei mais pesada, ela não pode se aplicar aos fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Então, todos esses fatos serão julgados com base na lei anterior. Agora, todo fato ocorrido após a entrada em vigor, né, em outubro de 2024, eles serão julgados já com base na lei nova. A única regra que se aplica a processos em andamento é a questão da tramitação prioritária, que a norma processual ela se aplica de imediato. Agora, as normas punitivistas só vão se aplicar aos fatos ocorridos após a entrada em vigor dessa nova lei. Doutor, eu vou sair aqui um pouquinho do nosso roteiro para fazer um conteúdo até de utilidade pública. Tá bom. Gostaria que o senhor orientasse, talvez, as mulheres que estiverem nos assistindo, se elas foram vítimas de feminicídio. Às vezes, eu acredito que a pessoa pode ficar meio perdida, né? Qual é o primeiro passo? Quem ela tem que procurar para fazer essa denúncia, para que o processo comece a se desenvolver? Tá, ok. Eu falo por experiência como advogado, né? Eu advogo muitas vezes para a pessoa acusada, né, dos crimes contra a mulher, e tem muitas situações em que a mulher demora muito tempo para denunciar, né? Tem uma série de questões envolvidas, até questão financeira, ela depende, economicamente dele e evita denunciar para não passar necessidade, mas às vezes acaba podendo ser vítima de um feminicídio e morrer, né? Algo muito pior. Então, primeiro, não acreditar que vai melhorar, né? Às vezes a pessoa faz, se arrepende, o dia seguinte pede perdão, então tome providência rápido, né? Percebeu que a pessoa te agrediu, te ameaçou de morte, tome providência, né? E como tomar providência? O primeiro e melhor caminho é procurar a delegacia da mulher, né? A delegacia da mulher aqui em Botucatu fica ali na próxima Major Mateus, né? Procura a delegacia da mulher. Se for à noite, procura o plantão lá no bairro Alto da Polícia Civil. Mas não espere. Se não tiver condição de sair, se deslocar, acione a Polícia Militar, a Guarda Municipal, imediatamente, né? Se retire do local, não enfrente, porque às vezes a mulher acha que já conhece o homem, mas muitas vezes, como eu disse, envolve bebida alcoólica, envolve droga, e mesmo quando não envolve, muda o pensamento do homem para um nível de insanidade. Então ele age de uma maneira violenta, porque às vezes no dia a dia dele ele não é assim, mas naquele momento, em relação àquela situação, a pessoa é diferente, tanto é que muitas pessoas nem acreditam que a pessoa faz isso, sabe? Na sociedade fala, nossa, ele agredia a mulher em casa, porque na sociedade muitas vezes é uma pessoa que não é violenta, só que nesse ambiente ele muda.
por conta daquela questão que eu falo do machismo, da questão social. Então a mulher acha que vou ficar aqui dentro, eu vou enfrentar. Não enfrenta. Se retira do local, se não puder ir até a delegacia, aciona a polícia militar, guarda municipal, e se tiver condição, vai até o primeiro local, né? O ideal é a delegacia da mulher. Lá você vai ter um amparo, né, de uma delegada que tem experiência, né, com esses fatos específicos, vai tomar medida imediata, pode adotar as medidas protetivas, inclusive patrimoniais, porque às vezes a mulher fica com medo de registrar, falar, ele vai sumir com o dinheiro da conta. É possível tomar medidas, inclusive, em relação a essa questão, né, de bloquear a movimentação de conta, retirar o porte de arma. Então, o primeiro passo é procurar as autoridades policiais. Tá certo, então, doutor, fica aí o recado para todas as mulheres, principalmente, que estão nos assistindo. Doutor, muito obrigado por dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui no nosso quadro Conexão OAB. Tá ok, Vinícius, eu que agradeço, foi uma grande satisfação. Espero que ajude, né, as mulheres, né, a tomarem providência, os homens, né, que evitem, não pratiquem mais esse tipo de crime, porque é uma coisa muito, muito ruim, né? Eu sou homem, mas eu tenho esposa, eu tenho filha, eu tenho mãe, então é um assunto que interessa não só às mulheres, mas a todos nós. O Conexão OAB deste mês conversou com o advogado Dr. Marcelo Piacitelli sobre a nova lei do feminicídio. E você que está assistindo pode participar do nosso programa sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o e-mail que está aparecendo aqui na legenda do vídeo. O Conexão OAB de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu nas nossas redes sociais para ficar bem informado sobre o seu legislativo. Obrigado e até uma próxima.